Aí na Bíblia tem essa passagem do Filipe que ele encontra com esse rapaz. E num momento aqui especial. Venha comigo, acompanhe o texto. Eu vou dividir o texto em 3 vezes e a gente vai acompanhar. Diz assim, ó. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. E ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. A multidão de Samaria, como é que era esse ambiente? Samaria na Bíblia era a capital do Reino do Norte. O que é isso? Teve um momento que no Antigo Testamento que Israel se dividiu em 2. Ficou o Reino do Sul, que era Judá, e o Reino do Norte, que era Israel, ou Reino do Norte, né? No Sul, a capital era Jerusalém. E na parte de cima, a capital era Samaria. E eles começaram a criar novos sacerdotes, pessoas que administravam a fé lá em cima, que não era o pessoal do templo lá embaixo. Um dia o povo assírio chegou lá, destruiu todo mundo e levou o povo cativo embora. Mas aí a terra, para não ficar vazia, ele trouxe outros povos de outra região e misturou com o restante que ficou lá. Então ficou uma mistura e uma salada mista. E para não ficar tendo maldição na terra, essas coisas que existiam no Antigo Testamento, o rei da Síria, mandou estabelecer uns sacerdotes que ainda pregava para o Deus hebreu, mas misturado com todo mundo que pregava outras coisas. De forma, meu irmão, que essa região é uma região misturada. Tem Pentateuco, mas tem feitiçaria. Tem tudo misturado. Em Jerusalém, você vai ver Jesus andando, era um negócio, o povo mais fariseu, saduceu, todo mundo querendo ser mais fiel ainda para a Bíblia, né? Nessa região era um negócio misturado, né? Um pessoal assim que tinha fé, mas não tinha muito não. Mas tinha, mas não tinha. Mas acreditava de um jeito, mas tinha outro sacerdote. Era um negócio mais misturado. E dentro desse local misturado, você vai perceber que tem esse Simão, que só cresce em lugar que é misturado. Porque Simão não cresce no lugar certo, não. Simão cresce em lugar que dá para fazer uma confusão. Que não tem a fé muito firme, que não tem as ideias muito estabelecidas. Aí o Simão gosta de iludir os outros, é mais fácil. Aí ele se cria nesse lugar e fica fazendo ilusões mágicas por muito tempo e feitiçarias, e o povo começa a achar que ele tem poder mesmo de verdade. E ele mesmo se elogiava e dizia: olha, eu sou um cara bacana, eu tenho um poder, olha que eu sou um cara do bom, eu sou um cara assim, ó, um mistério, pá, e fazia, e você ficava: olha, ele tem poder mesmo, ó, o cabaria da unção. E aí ele ficava enganando os outros. E a terceira coisa que você vê nesse texto é que uma multidão seguia ele, uma multidão gostava dele. E, meu irmão, tome cuidado com isso, que multidão não é sinal de aprovação de Deus, nem fidelidade da palavra. Você pode estar vendo uma multidão seguindo uma pessoa, e não quer dizer que aquela pessoa tem um poder de verdade, não, e nem que ela é fiel, nem que ela tem uma palavra verdadeira, nem que ela tem uma palavra legal, porque multidão é um negócio tenso. Como é que funciona a multidão? Paulo naufragou, foi parar lá na costa da ilha de Malta, foi pegar umas madeirazinhas para botar no fogo, uma cobra picou ele. O que o povo disse? Esse Paulo é amaldiçoado, porque mal naufragou e já uma cobra picou ele. Deus está querendo matar esse cara. Aí sabe o que aconteceu? Paulo não morreu. O que o povo disse? É Deus, é divino, porque não morreu, foi picado, não morreu. Aí o cara vira de Satanás a Deus, assim, numa respiração. Multidão não tem fundamentação, não. Multidão vai com a onda, meu irmão. Você falou, ela vai. Você diz, o cara vira Satanás e Deus num negócio. Nem conhece o rapaz, já virou divino. Jesus teve uma hora que a multidão estava seguindo ele. O que ele falou? Vocês me seguem porque eu dei pão para vocês. Ele tinha feito a multiplicação.
E o povo comeu o pão de Jesus e falou, vai ter uma padaria no deserto para a gente. Todo dia vai ter pão fresquinho. É só a gente chegar no Jesus que ele faz multiplicação. Acabou a fome no mundo. Aí chegaram lá procurando Jesus e não estava lá no canto que ele estava lá. E onde é que está Jesus para a gente ter pão? Aí foram atrás, pegaram os barcos, foram atrás de Jesus por causa do pão. Aí Jesus falou, rapaz, vocês me seguem porque vocês estão querendo pão. E não tem negócio mais de pão para vocês não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se contente com Cristo. O que o povo fez? Foi-se embora. Porque multidão é isso, é interesseira. Multidão é consumista. Quer saber o que tem para ela. Entendeu? Multidão. Aí multidão vê os caras fazendo um truque legal. Rapaz, esse cara é de Deus. Tinha esses movimentos lá nesse lugar. Eu fico pensando assim. O que esse texto quer dizer para a gente? Ele quer dizer o seguinte. Usando a manipulação, é possível enganar a muitos por muito tempo e formar gurus envaidecidos e poderosos que possuem muita popularidade. E esses gurus crescem em meios onde a fé está muito misturada e muito confusa. Meu irmão, o Brasil é uma samariazinha. É um povo misturado que prega um Jesus recortado. Não é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que cabe na teoria deles. Eles pregam um Jesus só assim. Jesus tem ali 3 evangelhos. Eles fazem um 5º evangelho, recortando aqui, isso aqui vale, isso aqui não, isso aqui vale. Aí faz um 5º evangelho e prega esse 5º evangelho para você. Mas é um Jesus recortado, fragmentado, uma igreja misturada, que tem heresia com fé verdadeira, tem multidão que está doido por uma promessa, né? E que fica o pessoal se elogiando. Eu sou bispo, não, mas eu sou apóstolo, mas eu sou apóstolo nível 2. Mas eu estou chegando assim perto de Deus, eu já estou sentado no lado assim de Deus. Pois eu estou já pedindo para Deus sair do canto para me sentar lá no meio lá de Deus. Porque eles vão se autoelogiando, se colocando títulos, e daqui a pouco as pessoas dizem, esses caras são um grande poder. Esses caras são caras que têm grande poder, têm uma unção espiritual, têm uma cobertura espiritual. São caras que você não pode tocar, são ungidos de Deus. Então, de certa forma, Filipe chegou numa mistura que poderia ser uma mistura evangélica nossa no nosso meio. Com grandes líderes, com grandes truques mágicos, com grandes multidões. E ele chegou lá e encontrou essa situação. Mas o Brasil também tem ideologias que têm os seus grandes gurus, tem políticas que têm os seus grandes gurus, tem professores que são grandes gurus, que estão vendendo aí a fé em 7 vezes sem juros para você, de uma forma que você fique entendendo como eles estão pensando. Então o Filipe chegou nesse lugar que tem essa confusão toda. E aí, meu amigo, o que aconteceu quando o Filipe entrou nesse local? Você vai perceber que tem muitos demônios sendo expulsos e eles falavam urrando, né? Não diz a palavra de Deus assim, que eles saíam gritando. O cara foi expulsar o demônio não queria sair não, porque se está gritando é porque queria ficar. Demônio que quer ficar, né? Sai sendo expulso, enxotado. Você está enxotando o demônio. Sai, meu irmão, você vai sair agora. Vai sair. Aí tira o demônio à força e tira o cara de lá. O que você me diz sobre isso? Eu digo o seguinte, tinha mistura, tinha mágica, e tinha feitiçaria de verdade. Tinha demônio valendo. Por isso, meu amigo, que você vai se envolver com essas fé misturadas, você vai abrir uma porta para a sua vida para o demônio. Vai se envolver e consultar essas coisas. Vai mexer com essas brincadeiras para você ver. O povo lá tudo endemoniado. Filipe chegou chotando a dominação maligna, a dominação humana, os truques de mágica, e as dominação malignas, feitiçaria. Por isso, meu irmão, essas misturas doidas não é só coisa de homem, não. O Satanás adora uma mistura dessa. E ele se faz numa mistura dessa. Por isso, se lembra da Bíblia, quando Paulo chegou em Filipenses, tinha uma adivinhadora lá, que adivinhava o futuro e dava muito lucro aos seus senhores. E ela tinha um espírito maligno. Um demônio que revelava coisas para dar lucro para os outros, que agia naquela adivinhadora. Às vezes eu fico pensando se não tem umas adivinhadoras gospel, que em vez de ter o Espírito Santo, não tem um demônio lá falando com a gente. Porque o demônio engana, ele é mentiroso, ele vai dizer que ele é um espírito de luz. E você vai achar que está servindo a um espírito de luz.
Aí Filipe chegou. O que o Filipe fez? O Filipe chegou pregando Jesus Cristo. As boas novas do reino. Curando paralítico, expulsando demônios e fazendo sinais milagrosos. De tal forma que a multidão que dava atenção ao mágico, ao grande poder há muito tempo, percebeu que os poderes e sinais que Filipe faziam eram tão maiores e tão mais evidentes que os poderes do mágico ficaram fracos. E pensaram, essa doutrina que o Filipe está trazendo é tão mais fundamentada, é tão mais correta, que ficou humilde esse misticismo do mágico. De forma que eles abandonaram todas as ideias erradas e começaram a pensar que a fé de Filipe, a fé que era o evangelho, era muito mais sólida, muito mais real. E ela vinha com um poder tão mais evidente, tão mais forte, que as mágicas e truques ficaram pequenos. E ele ainda assim expulsou aqueles adivinhadores demoníacos e aquelas coisas que estavam no meio. De forma, meu irmão, que quando você vier com o evangelho correto, pregando Jesus Cristo, o Filho de Deus, pregando o evangelho assim do amor, da paz, da misericórdia, da justiça, não tem misticismo que continue. Ele começa a diminuir essas feitiçarias, começa a diminuir esses enganadores, porque o evangelho desmonta as práticas do mal. O evangelho correto desmonta esses caras de grande poder, esses caras que se autodenominam alguma coisa e começa a exaltar Cristo e não essas figuras que estão por aí. Por isso, meu irmão, você quer saber se uma igreja é saudável, é saber se Cristo está no trono e não uma pessoa. Se você vê um apóstolo no meio, se você vê alguém entronizado, essa igreja é uma igreja de uma fé iludida. E Filipe mostrava, o caminho é Jesus, e Jesus transmite e faz um poder que vocês não podem imaginar. De forma que houve alegria, houve crença, houve batismo, houve transformação, e houve diminuição do misticismo, houve diminuição de uma fé misturada. Amigo, vou abrir um parêntese aqui. Quando eu prego, não tem essas coisas, do demônio caindo no chão, com o paralítico andando, e quando eu vejo Filipe falando na Bíblia assim, você pensa assim, rapaz, esse cara tinha um poder forte. De fato, nessa época bíblica dos apóstolos, eles tinham um derramamento do Espírito mais evidente, porque a Bíblia fala que pelas suas mãos eles faziam maravilhas para testificar a palavra que eles estavam pregando. Era um momento onde na Bíblia você estava fortalecendo a palavra de Deus, ela estava chegando no meio gentio, e havia muitos sinais para testificar essa palavra. Assim como houve lá em Moisés, como houve lá no Elias, no Eliseu, na época profética, assim como houve em Jesus, que era a época do Filho de Deus, e assim como houve na época da abertura do Evangelho para os povos pagãos. E Deus derramava sinais. De forma, meu irmão, que às vezes eu quero pregar assim com sinais e poder, mas eu não tenho controle sobre isso. Eu até penso, poxa, será que eu não estou falhando de não ter uma expulsãozinha aqui no meio de nós? Será que eu não estou falhando de não ter assim, um sinal mais evidente? Aí sabe o que acontece? Estava conversando com um amigo outro dia aí, expulsou um demônio aqui do lado. Só que a gente não sabe dessas coisas, não. Ninguém fica contando, ei, expulsei um demônio. A pessoa faz uma crise danada lá, para poder, passou 2 horas conversando com a pessoa, falando do evangelho, e conversando, acalmando o bicho, e deu um abraço, mandou para a mãe, tomou um banho, botou o cara dentro de casa, aqui na igreja. Outro dia, a minha irmã ali estava no louvor, uma doença séria, foi curada, no meio do louvor. Doença que não tinha cura. Foi curada no meio. Só que ninguém fica falando essas coisas dessa forma. De forma que os sinais de Deus ainda acontecem no meio da igreja. Mas não está acontecendo na minha mão. Eu tenho um dom, o irmão tem outro dom. As coisas acontecem assim misturadas. E na Bíblia também, meu irmão. Você vai ler na Bíblia lá, não é assim milagre todo dia, não. Você vai lendo a palavra de Deus assim, ó, tem um milagre aqui, bufo, foi grande. Aí, às vezes, passa 40 anos desse milagre para o próximo. A Bíblia tem 3.000 anos de história, meu irmão. Aí você pensa assim que é todo dia. Aí teve um milagre aqui grande, mas o outro é 100 anos depois. Não era assim essas coisas também, não. As coisas são sinais de que aquela palavra era fundamentada. Então, só esse parêntese que eu estou colocando. Mas tem uma coisa que tem naquela época e tem hoje. E não pode faltar. Conversão, batismo e transformação de vida. E, meu irmão, você pode se transformar hoje, você pode aceitar Jesus hoje, você pode ter uma vida transformada e mudada no Espírito Santo de Deus.
Por isso, ainda que não haja esses grandes sinais, o maior sinal de Deus é a salvação. O maior sinal de Deus é a vida eterna. O maior sinal de Deus é você mudar sua condição, se arrepender dos seus pecados e ter uma vida mudada. E isso Filipe entregou para todo mundo, que a multidão creu, se batizou e ficava com muita alegria do evangelho ter chegado naquela região. Daí você pode me dizer, então, a partir desse momento, tudo mudou e tudo está feliz. Eu quero continuar a outra parte do texto para a gente saber o que aconteceu. Diz o seguinte, me acompanhe. 13. O próprio Simão, o rapaz das ilusões, também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Olha, só até esse ponto aqui. Então o cara acreditou. O cara mais mal acabado daquela região se converteu. Logo tudo melhorou. E o cara creu, se batizou e estava fazendo discipulado com Filipe. Não é isso? Acompanhava Filipe para todo lugar e viu o que ele estava fazendo. Recebeu testemunho, recebeu palavra, foi batizado, acreditou. Então você está aqui de fora olhando a situação, o que você diz? Crente, fiel, justo. Olha como era antes. Testemunho, mudou de vida. Antes eu iludia o povo, eu falava coisas erradas, me converti e tudo melhorou, né? Não é assim que diz? O cara dava testemunho na igreja, se ele desse testemunho, era essa a conversa dele, né? Não, eu andava enganando as pessoas, aí um dia Filipe chegou, pregou e está tudo melhor na minha vida. Se você olhasse de fora, ia dizer, crente. O que aconteceu? Olha só, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão, aí o mágico de novo, que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, olha aí, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esse poder para que as pessoas sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Olha, rapaz, o cara estava ali, crente. Aí viu um poder, e os caras mais poderosos ainda disse, rapaz, esse Filipe não é nada, eu vou atrás desses apóstolos dois aqui, Pedro e João. Rapaz, você quer um dinheiro para me dar esse poder aí? Quanto é? 2.000? Eu faço aí 3 vezes de 3.000 reais, me dá esse poder aí que eu vou também botar a mão aqui em quem eu quiser, para abençoar quem eu quiser. E se eu botar a mão, a pessoa é amaldiçoada. E se eu botar a mão, a pessoa recebe o Espírito. Eu vou ficar aqui comandando a fé nessa região. O cara não era o cara convertido? Estava andando no meio de nós? Agora estava cheio das práticas anteriores no meio do Evangelho. Se você olhasse de fora, ia dizer que era crente. Mas como você começa a ver a vida do cara, parece a mesma coisa de antes. Estava trazendo as mesmas práticas de antes para dentro do Evangelho. Estava fazendo as mesmas coisas que faziam lá em Samaria dentro da fé. De modo que parece que ele não mudou muita coisa. E há quem diga nessa hora, e aí eu vou falar 2 versões, certo? Presta atenção aqui comigo. Há quem diga nessa hora que esse cara não se converteu. Essa é a versão mais utilizada. Vai dizer o seguinte, esse cara é um falso obreiro, é um falso crente. Parece que se converteu, mas não se converteu. Quer ver um exemplo? Judas. Não é isso? Jesus andava com 12 discípulos, mais um, segundo o próprio Jesus, era Satanás. De forma que todo jardim tem uma erva daninha. Todo jardim tem uma serpente que está lá na árvore, lá fazendo a tentação com você. Toda igreja vai ter uma parcelazinha que não está entendendo muito bem, não, que está ali com outras intenções. Mesmo parecendo crente, mesmo tendo se batizado, mesmo estando há 10 anos na igreja, tem gente ali que não está com a intenção correta, é falso obreiro, é falso crente e está ali fazendo as coisas erradas. Tem gente que advoga essa tese e pode ser que haja mesmo, pode ser que haja uns 2 ou 3 desse jeito e acontece. Não tem a parábola do joio e do trigo? Diz que Deus plantou o trigo. Aí veio Satanás, o inimigo, plantou o joio. Aí cresceu os 2 juntos. Não foi?
Aí o pessoal, o servo do Senhor, falou, cara, você quer que a gente vá lá arrancar o joio? Aí o que ele disse? Não arranque o joio não, porque é perigo você arrancar o joio e levar trigo junto. Porque os dois são tão parecidos que você não vai saber quem é o certo mesmo e quem é o errado. Você olhando de fora vai dizer, mas o Simão é batizado. Mas o Simão, ele converteu. O Simão fez discipulado com o Filipe. Não é isso? Mas é joio. Então, há quem diga isso. E não está muito errado, não. Tem gente que é complicado mesmo. Eu tenho uma outra visão, certo? Mas é minha. Eu quero que vocês me acompanhem para ver se vocês percebem isso. Por que eu não posso arrancar o joio? Porque tem joio que é trigo, mas parece joio. Meu irmão, tem gente na igreja que é mal acabado mesmo, mas é trigo. E de repente esse Simão estava precisando ainda amadurecer muito na fé, mas não quer dizer que ele era joio, não. Eu tinha um amigo que ele se converteu, mas ele era muito católico. Para ele largar a Maria foi uns 2 anos. Ainda continua achando que é uma mulher de valor, ainda continua achando que foi um papel importante na Bíblia, ainda continua achando que Deus escolheu uma mulher maravilhosa, mas ela não é Deus, não é parte da Trindade. Ela entendeu o conceito, mas demorou uns 2 anos ainda para ele entender esse negócio. Se eu fosse analisar assim, botar uma cartilha na frente dele para ele fazer a prova, eu dizia, não é crente. Está acreditando? Mas quem sou eu para dizer que o cara é joio ou é trigo? Isso aí é Deus que decide. De forma que esse Simão podia ser crente mesmo. Mas podia ainda estar levando a bagagem de Samaria. Está levando uma vida antiga para nova. E ainda tinha que aprender muitas coisas. Eu sou crente minha vida toda. Eu nunca não fui crente, né? Eu não tenho lembrança de não ser crente. Eu nasci com o pai na igreja. Eu não tenho essa história de antes e depois. Mas eu posso olhar para a minha vida e perceber que muita coisa eu já mudei de conceito na minha história. Antigamente eu acreditava de um jeito, hoje eu acredito de outro. Quer dizer que quando eu estava lá eu não era crente? Quando eu tinha entendido umas coisas erradas eu não era crente? E quantas coisas eu vou mudar ainda até o final da minha vida? Quantas coisas eu ainda vou aprender de verdade até o final da minha vida? Meu irmão, você sempre acreditou em tudo que você acreditava do jeito que está certo aí na sua cabeça? É não. Você já acreditou em muita porcaria também. De forma que a gente às vezes está aqui numa luta para conseguir chegar perto dessa verdade, mas verdade mesmo, só no céu, né? Para você, hoje enxergamos como espelhos, amanhã veremos por inteiro. Então, meu irmão, às vezes há um caminho de transformação que está acontecendo ainda na tua história, e pode ser que você esteja cheio de conceitos de Samaria dentro do Evangelho, mas isso está errado. Tá, mas não quer dizer que você não seja crente. Você não tenha se convertido. Pode ter caso de gente que não se converteu mesmo. Aí tudo bem, né? Mas a gente não pode julgar. Deus não falou para a gente não tirar, não dividir. Isso é tarefa de Deus. O reino de Deus é semelhante a um pescador que trouxe peixes grandes e pequenos e botou ali na praia. Deus, no final dos tempos, vai separar os grandes dos pequenos. Não é a gente que separa, é Deus. Entendeu? Pronto. Aí, o que aconteceu no texto? O que vai acontecer? Vai dizer o seguinte, o Pedro vai dar um sacode no Simão, que Pedro não tem conversa. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe de tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. E Pedro não tem conversa, né? Pedro é assim, pei-buf. Pelo menos esse aqui não foi Ananias e Safira que morreu de uma vez, logo assim, quando ele falou, né? Tinha uns assim, Pedro era um negócio nervoso. Eu tinha medo de falar com Pedro. Mas ele deu uma exortação certa. Ele revelou o coração do cara. Ele disse, cara, você está com a intenção errada. Você está com uma amargura no seu coração e preso pelo pecado. E, amigos, é possível você estar nessa fé preso pelo pecado. Gente que está na fé, mas está preso na pornografia ainda. Gente que está na fé, mas está preso em hábitos sabotantes a vida inteira. Se autodestruindo a cada virada de ano. Nunca para em emprego nenhum porque é um cara arrogante.
É um cara destrutivo. Está carregando coisa de Samaria para dentro da fé. Está carregando coisa da antiga vida para dentro da fé. E achando que o evangelho dá para barganhar. Olha, fazer uma feitiçaria aqui com Jeová. Se eu der um dízimo grande, ele me abençoa? Feitiçaria. Você acha que vai amarrar a entidade de Jeová para te dar uma bênção se você botar um dinheiro? Feitiçaria no meio da igreja. Aí chama de sacrifício e fica tudo legal. Não, você sacrifica no altar que Deus te abençoa. Isso é feitiçaria. Deus não precisa do teu dinheiro não, meu irmão. Você dá porque você é grato. Porque você vê valor nessa obra, porque você vê valor na missão. Mas não é porque Ele precisa de alguma coisa tua, não. Ele criou todas as coisas. Deus é Deus. Ele vai estar aqui antes de você e está aqui depois de você. Deus é poderoso, meu irmão. Soberano, Criador dos céus e da terra. Tudo vem à vida pela sua palavra. E o cara quer barganhar com Deus, quer trocar R$1.000 com Deus. Como se ele precisasse de R$1.000. Feitiçaria. Mas a pessoa está enganada, está trazendo coisas da antiga vida para dentro da igreja. Por isso que eu acho que esse Simão tinha que se arrepender e não dizer que ele não é crente. Ele tinha que perceber o seu erro. E aí o Pedro vem com a palavra de exortação para mostrar o pecado do cara. E a gente tem medo de exortação. Ninguém gosta de exortação. Ninguém diz assim, vou ali receber uma exortação porque eu acho legal. Exortação é um negócio que a gente foge. Porque vai revelar o nosso coração e a gente não quer mudar algumas coisas que a gente está fazendo. Mas exortação faz parte do caminho da fé. Você vai perceber nas cartas de Paulo. Você vai ler as cartas de Paulo. Se você parar no 3º capítulo, você está bem na fita. Se você partir do 4 para frente, meu irmão, é só lenhada. 3 primeiros capítulos. Graça, amor, liberdade, é isso aí, Deus te ama. Dali para frente. Embora Deus nos ame, não é mais legal vocês viverem como vocês viviam antes. Caminhemos, pois, rumo a uma santificação. Abandonemos as velhas práticas rumo a uma prática nova. Vivemos segundo o Espírito e não diante da carne. Porque vida cristã é isso. Pecaremos, pois, porque estamos debaixo da graça? De maneira nenhuma. Então, Deus corrige a quem ama. Não é isso que diz a Bíblia? A exortação faz parte de uma ação de Deus. De dar uma direção, um ensino, um caminho a seguir. Não é para dizer quem está na fé ou não. É para dizer, meu irmão, você pode ser melhor. Você pode se arrepender de coisas que você tem trazido para dentro do Evangelho. Você pode se arrepender da sua antiga vida. Você pode ter uma transformação hoje poderosa, por isso se arrependa. Mude sua condição. Você está aí há 5 anos se auto-sabotando, destruindo sua família. É hora de você mudar, meu irmão. Seu coração está amargo e com pecado e preso e não está legal. E o Pedro era mais forte. A gente é mais light. Mas o Pedro é o Pedro, rapaz. O cara é o dono do cara. Deixa ele. Ele fala assim. Mas, de fato, o que ele está falando é uma palavra redentora de salvação. Se arrepender, salva. Salva a sua família, salva os seus negócios, salva a sua casa. Pedro trouxe uma palavra de libertação para ele. Agora é o seguinte, diz assim, arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor. Eu já estou chegando agora ao final da nossa mensagem. Até a banda já pode vir vindo. Mas eu quero dizer um negócio. A Bíblia termina sem você dizer o que aconteceu com esse Simão. Você não sabe se ele se arrependeu, você não sabe se ele continuou na fé, você não sabe se ele abriu assim uma outra feitiçaria em outra cidade porque não deu mais para ele fazer o negócio dele. Você não tem muita certeza do que aconteceu. Há algumas lendas que dizem que ele virou mal, mas são lendas, eu não posso pregar lenda para você. Aí o pessoal da Idade Média vai inventar tudo no mundo de lenda aí, não pode ficar pregando lenda. O que a Bíblia diz é que terminou a história ali e você não sabe para onde foi. Mas, meu irmão, a sua história você pode saber para onde vai. De modo que você vai sair daqui, você pode dar um fim positivo para a sua história, ou você pode dar um fim negativo. Você pode sair daqui e dizer, meu irmão, eu vou me arrepender. Eu vou mudar meu coração. Eu vou deixar as coisas de Samaria em Samaria e vou viver uma realidade nova de vida. Mas, amigo, uma palavra boa para você, mas mude. Tome uma decisão. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Não saia daqui sem olhar seu coração, sem prestar atenção nessas questões que estão brotando aí agora. Será que não tem muita coisa que você está carregando lá de Samaria? E que de repente você está numa relação com Deus difícil e complicada? Como está teu coração?
Tem uma música, a gente vai cantar agora, é uma música muito conhecida. E talvez seja uma música para você cantar com essa oração de perdão. Diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dá-me um novo coração. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Deus, dá-me um novo coração. Essa é uma música, é uma oração. Essa música é para você orar com o espírito quebrantado e dizer: Senhor Deus, dá-me um novo coração. E deixa eu dizer um negócio que eu disse lá no começo. Todo mundo tem um negócio para mudar. Isso não preciso dizer que foi Deus que me disse. E Deus também tem grandes coisas para você. Isso eu posso garantir, porque a palavra diz que sim. Por isso, meu irmão, hoje é tempo de mudar. E tirar grandes coisas que estão amarrando você a Samaria. Faça essa oração de todo o coração aí. Cante essa música aí, derramando o teu espírito em Deus. Senhor Deus e Pai, que a tua palavra agora possa frutificar, Senhor Deus, em nosso coração. Que o Senhor possa agora trazer, Pai, uma restauração para todo aquele que está precisando, Pai, dessa palavra de arrependimento e de transformação. De forma, Pai, que se alguém tem trago algumas coisas de Samaria para essa nova vida, aquelas coisas que cada um aqui sempre carrega no coração, se esse Simão ainda está habitando o nosso coração, às vezes em quartos escondidos, Pai, coisas que a gente tem carregado, pecados ocultos, dificuldades, problemas que a gente não, se recusa a reconhecer, Pai. Que nesse momento possa haver quebrantamento desses corações. Que esse momento possa haver arrependimento e que essa alma possa encontrar um novo caminho para transformar a sua vida, Pai. Por isso, Senhor Deus, revela a cada um de nós aquilo que a gente precisa mudar. Pai, vai lá no nosso coração e mostra, Pai, revela agora de maneira nítida. Mostra, Pai, aquilo que a gente tem que ter nojo, que a gente tem que dizer: a partir de hoje, nunca mais. A partir de hoje, isso não pertence à minha vida, isso não me prende mais, isso, eu não sou mais escravo daquilo que tem me dominado até hoje. Porque eu quero viver uma vida transformada, andando segundo o propósito de Deus, fazendo as coisas da maneira como Deus tem para a minha vida. Por isso, meu irmão, decida hoje. O Espírito Santo está na sua porta, batendo a porta, dizendo: abra a porta, que a gente vai fazer uma faxina grande e vai jogar esse lixo fora. Senhor Deus, vem agora com o teu poder, poder para salvar, para transformar, para mudar a realidade do nosso coração, porque a gente sabe, Senhor Deus, que a luta é grande. Expulsa os inimigos do mal de perto da gente, Pai. Que teus anjos acampem ao redor de cada família aqui presente e dos filhos que estão aí pelo mundo. Que nada, nenhuma seta inflamada do maligno possa chegar até a nossa casa. Que a gente possa se encontrar agora de pé, firme, e de forma que amanhã e nos próximos dias nada venha nos abalar. E o Senhor vai nos mostrar o caminho que a gente deve andar. Nos dê força, Pai, para dizer não, quando a gente não tem mais força para dizer não. Nos dê força, Pai, para tomar decisões sérias, para sentar com a esposa e conversar, para sentar com os filhos e conversar, e daí diante mudar nossa vida. Porque queremos servir o Senhor com o coração puro, santo diante de Ti. Assim pedimos, Pai, e agradecemos pelo dia de hoje e pela palavra que o Senhor nos entregou hoje, em nome de Jesus. Amém.